O desejo de toda mulher. Um guia para cada esposo sobre como conquistar o coração de sua esposa. Livro escrito por Stephen Arterburn e Fred Swecker. Parte 1. Quando o amor esfria. Capítulo 3. Passando por cima de quem você ama. Eu havia insultado Brenda e acabado com a oportunidade de união em nosso casamento. Havia ignorado suas preocupações e tripudiado seus sentimentos. Tal insensibilidade constitui um pecado contra sua esposa. Sim, eu disse pecado. Se você está achando que fui longe demais e está prestes a fechar este livro, espere um pouco. Muitos de nós, homens cristãos, pecamos contra nossas esposas, mas somos cegos demais para percebê-lo. É bem provável que você também seja um pouco cego. Então, por que me refiro a isto como insultar ou passar por cima, ao invés de pecar? A palavra pecado perdeu seu devido significado dentro de nossa cultura, em parte porque é considerada acusadora demais. Ninguém gosta de ser chamado de pecador. Isso é só para gente muito perversa. O mais importante, porém, é que já não existe um consenso entre os homens cristãos sobre o que vem a ser pecado. Apesar de todos nós concordarmos que o pecado é algo ruim, temos dificuldade em entrar num acordo sobre o que pode ser caracterizado como tal. Nossa parada de sucessos dos pecados vem dos 10 mandamentos e uma vez que não roubamos de nossas esposas, não mentimos para elas, nem as traímos, então não temos com que nos preocupar, certo? Errado. Nossa definição de pecado é restrita demais. Muitos de nós passam a vida toda sem compreender as verdadeiras dimensões da definição divina de pecado. Ao invés de perguntarmos, quão santo posso ser, preferimos perguntar, até onde posso ir e ainda ser chamado de cristão? Nossos limites dependem dos parâmetros determinados por outras pessoas como nós, e não por Deus. Numa situação dessas, deixamos de nos colocar no centro do que é verdadeiramente sagrado diante de Deus e preferimos viver à margem, pisando com frequência na linha divisória. E se encontramos outros irmãos cristãos que estão no mesmo lugar que nós, simplesmente ampliamos as fronteiras um pouco mais. Alguém descreveu da seguinte forma um casal cristão que conhecia. Tim sempre dá um jeito de passar a perna em Sally. Quando saem juntos, ele fica flertando com outras mulheres, o que é um problema e tanto. No trabalho, ele parece estar sempre perto das colegas mais jovens e bonitas, criando relacionamentos profissionais mais próximos do que o necessário. É um problema dos grandes entre eles. Tim está pecando contra sua esposa. Ele não chama de pecado, mas se você pressioná-lo, é capaz de estender os braços e dizer: "E daí que eu olho para outras mulheres?" Essa é uma fraqueza que todo homem tem. E o fato de eu ser um cara sensível com minhas colegas de trabalho é só parte da forma como eu me relaciono com as mulheres. Qual é o problema? Para Tim, seus olhares e sua atitude excessivamente prestativa não chegam nem perto de algo que possa ser considerado pecado. Só porque você não pode comprar não quer dizer que não pode apreciar a vitrine, ele brinca ao olhar de relance para um par de seios que passa. No entanto, veja o que Deus diz nas Escrituras sobre nossos olhos e nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras, diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Provérbios capítulo 4 versículos 23 a 26. Olhe diretamente diante de ti. Trata-se de algo a se pensar em conjunto com a seguinte frase de um grande exemplo de vida do Velho Testamento: "Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela?" Jó capítulo 31 versículo 1. Esses são os parâmetros de Deus, e ele não escondeu seu prazer diante do compromisso de Jó com esses parâmetros. Deus até se gabou de Jó para Satanás. "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Jó capítulo 1 versículo 8.
Deus gostaria de que cada um de nós vivesse diante de nossa esposa de maneira tão irrepreensível quanto Jó. Tim concorda em termos de princípios, mas sua definição restrita de pecado faz com que ele peque contra sua esposa com frequência. Apesar de sua ignorância atenuar sua culpa, não ameniza as consequências de seus pecados. Sua união conjugal com Sally está sendo destruída. Há necessidade de uma definição mais ampla. Fica evidente que precisamos ampliar nossa definição de pecado de forma a equipará-la com a definição divina. No entanto, há mais uma coisa que devemos fazer: permitir que nossa esposa também defina nosso pecado. Espere aí. Eu sou o marido e líder espiritual. Não sou eu que devo definir o que é pecado em nosso lar? Até certo ponto é verdade que, como parte de sua liderança, você é responsável por definir e condenar o pecado de sua família. Porém, seu relacionamento com sua esposa é, no mínimo, tão importante quanto sua posição de definir o que é pecado, talvez mais ainda. Encontramos muito sobre o que refletir no ensinamento claro que o apóstolo Paulo apresenta sobre o forte e o débil. No livro de Romanos, ao discutir os tipos de alimentos permitidos, ou puros, para um cristão, ele reconhece que é comum haver questões controversas na comunidade cristã. Ao ler essas palavras, pense no quanto elas são igualmente verdadeiras em relação ao casamento cristão. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Romanos capítulo 14 versículos 1 a 3. Nessa passagem, o termo fé não se refere à fé salvadora em Cristo, mas à segurança que a pessoa tem de sua liberdade em Cristo. Nesse caso, cristãos fortes como Paulo sabiam que sua dieta não tinha qualquer significado espiritual. Os débeis ainda não estavam certos da situação dos preceitos do Velho Testamento dentro da nova aliança de Cristo. Tanto os fortes quanto os débeis estavam sendo impelidos pelas mesmas motivações. Os dois queriam evitar o pecado e servir a Deus de todo o coração. De acordo com Paulo, a união dos cristãos não deve se basear num consenso sobre todas as questões controversas. Nem sempre os cristãos concordam em todas as questões referentes à vida cristã, pois Deus não tratou especificamente de todos esses assuntos nas Escrituras. Não é preciso que concordem, desde que lidem com suas divergências em amor. No que se refere a questões controversas de conduta, é essencial reconhecer a importância da convicção pessoal. Paulo prossegue dizendo: Eu sei e estou persuadido, no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Romanos capítulo 14 versículo 14. Não use isso para generalizar que o pecado é uma questão de opinião pessoal subjetiva ou de consciência individual. Paulo não está discutindo uma conduta que é claramente pecaminosa à luz das Escrituras, mas sim uma conduta em relação à qual os cristãos podem apresentar diferenças justificadas de opinião. Deparamo-nos com situações desse tipo nos dias de hoje. Paulo tinha a questão da carne e nós temos, por exemplo, nosso Dia das Bruxas ou Halloween. O Halloween é um feriado importante para os satanistas, e a história por trás dos costumes dessa festa é, no mínimo, tenebrosa. Assim, muitos cristãos acreditam que comemorar o Halloween é pecado e que as abóboras iluminadas só servem para atrair as obras sombrias de demônios. Ao abrir a porta de sua casa para o Halloween, você está deixando entrar o reino das trevas. Outros acreditam que essa festa não passa de um pretexto para as crianças vestirem fantasias de bailarinas e heróis de história em quadrinhos e bater de porta em porta na vizinhança pedindo doces. As abóboras são apenas frutos cor de laranja que os pais usam para fazer esculturas iluminadas junto com os filhos, e não manifestações de alguma atividade oculta. Não é que a verdade muda, mas tais questões devem ser guiadas pela consciência. E quando a consciência serve de guia, as convicções podem criar, e de fato fazem, impasses entre cristãos, incluindo maridos e mulheres. Às vezes, é o marido que tem uma fé débil, e em outros casos, é a esposa. Mas essas diferenças não precisam causar o rompimento de sua união conjugal. Então, como resolver esses impasses em amor?
O mais natural é deixar a decisão final ao encargo do líder, que então determina o desempate e favorece sua própria opinião. Não é isso que os homens fazem o tempo todo quando chegam a um impasse, quer seja no jogo de futebol no final de semana ou na hora de decidir assistir a um filme violento? Não quebram o empate com seu voto de Minerva? Era isso que Paulo, como apóstolo, poderia ter feito. No entanto, escolheu um outro caminho e nos ensina a fazer o mesmo. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido, no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. E o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar ou se ofender ou se enfraquecer. Romanos capítulo 14 versículos 13 a 15, 19 a 21. Se já existiu um líder em termos de relacionamentos, esse líder foi Paulo. Um apóstolo brilhante que, em certa ocasião, foi levado aos céus para ser ensinado diretamente por Deus. Seu discernimento entre o certo e o errado era incontestável. Ele acreditava firmemente que toda comida era pura diante do Senhor. Quanto à autoridade para impor sua posição com relação aos alimentos, Paulo poderia ter ordenado que todos se apegassem à mesma crença que ele, mas não foi o que fez. Ao invés disso, submeteu-se ao seu irmão em Cristo. Em outras palavras, abriu mão do seu direito de exercer autoridade a fim de abrir espaço para as crenças de seu irmão mais fraco. Por que ele fez isso? Em primeiro lugar, Paulo sabia que somos chamados a fazer aquilo que conduz à paz e à edificação mútua. Cristo deu tanto valor ao nosso irmão mais fraco que morreu por ele. Certamente o líder cristão mais forte deve estar disposto a adaptar seu comportamento por amor a esses irmãos. Paulo se recusou a pecar contra seu irmão ao comer carne. Em segundo lugar, Paulo se submeteu por amor à obra de Deus. Esse irmão cristão mais fraco, uma obra redimida de Deus, é alguém em quem Deus continua a trabalhar. Paulo entendeu que impor seus direitos à custa dos propósitos de Deus era errado. O apóstolo se recusou a pecar contra Deus ao comer carne. Pecar contra Deus? Mas Paulo sabia que Deus aprovava aquela queime e a considerava pura. O ato de comer carne em si não era pecaminoso diante de Deus, mas tornou-se um pecado dentro do contexto do relacionamento de Paulo com seu irmão. Passar por cima dessa convicção poderia causar desunião e danos na vida espiritual de seu irmão. Não era importante para Paulo que seu irmão fosse como ele. O importante era que seu irmão se tornasse semelhante a Cristo. Preocupar-se com questões triviais, como a liberdade de uma pessoa em relação às restrições alimentares à custa da fé sensível e frágil de alguém, é deixar de compreender a essência da vida cristã. Um exemplo. Voltemos ao caso de Tim e Sally. Suponhamos que Deus não desaprovasse o ato de ficar flertando com outras mulheres e não tivesse condenado essa prática nas Escrituras. Suponhamos ainda que Tim estivesse persuadido no Senhor Jesus de que olhar para outras mulheres era uma conduta pura. Ainda assim seria pecado para ele por causa de Sally. Ela detestava seu hábito, fazendo disso um problema sério entre os dois. Os olhos divagantes de Tim rompiam sua união mais íntima com ela, e essa união é o propósito maior de Deus para o casamento. A posição de Tim como líder espiritual de sua família, de acordo com sua compreensão das Escrituras, não é superior aos propósitos de Deus para seu casamento. Assim como a posição de Paulo como apóstolo não era superior aos propósitos de Deus para o relacionamento de Paulo com seu irmão cristão mais fraco. Paulo estava disposto a abrir mão de consumir alimentos impuros a fim de não ofender seu irmão em Cristo. Será que Tim estava disposto a deixar seu hábito de olhar para outras mulheres a fim de não magoar Sally? Parafraseando as palavras de Paulo em Romanos, podemos dizer: observe, Tim,
Sua liberdade em Cristo não deve ser sua única preocupação, mesmo que você seja o líder do lar. Nenhum cristão vive somente em função de si mesmo, mas, sim, em função dos propósitos de Cristo. Deus chamou você para conduzir seu casamento a uma união mais profunda. Por que você está colocando uma pedra de tropeço no caminho de Sally? E mais um lembrete: você, Tim, acredita que olhar para outras mulheres não é problema. E daí? Quando age dessa forma, magoa Sally, de modo que não está mais caminhando em amor. Não lhe diga que isso é inofensivo. Ao invés disso, tome a decisão de remover essa pedra de tropeço de seu caminho. Trata-se de um passatempo pecaminoso, pois ofende Sally. Você está disposto a abrir mão de ficar flertando com outras mulheres a fim de não magoar sua esposa e ser empecilho para a obra de Deus em seu casamento? A submissão do marido à esposa em favor da união é um princípio bíblico fundamental. Só então começamos a compreender o papel da submissão masculina no casamento. Para nós, maridos, assim como para Paulo, há coisas mais importantes do que exercer autoridade dentro do casamento. Coisas como a união mais íntima e o crescimento de uma relação sensível e frágil. Chamo isso de submissão à união conjugal. Logo depois que Brenda e eu nos casamos, aprendi uma lição rápida, porém difícil, sobre a necessidade da submissão. Antes de conhecer Brenda, quando ainda não era cristão, adorava passar o tempo estacionado. Ou seja, pegar minha namorada, dirigir até um lugar tranquilo, uma praia deserta, e estacionar para nos divertirmos, se é que você me entende. Quando estava namorando Brenda, não podíamos fazer isso, pois colocaríamos em risco nosso propósito de manter a pureza antes do casamento. Mas depois que estávamos casados, não perdi muito tempo antes de propor que estacionássemos em algum lugar. Numa noite fria de outono, virei para Brenda, dei uma piscada e sussurrei: "E aí, gatinha, o que você me diz de encontrarmos um canto tranquilo e nos divertirmos um pouco?" Brenda olhou para mim como se eu tivesse acabado de chegar de um outro planeta. "Do que você está falando?" Então expliquei para ela o que significava estacionar. Vi que ela não estava à vontade quando disse: "Não sei. É meio estranho. Para que fazer isso? Será que a gente não pode simplesmente ir para casa, onde há privacidade?" "Como assim?" gaguejei. "Estacionar é o que faz a vida valer a pena." Brenda insistiu que sentia-se constrangida com a ideia. "E se alguém nos vir no carro? Acho que eu morreria de vergonha." "Vamos lá, ninguém vai ver a gente." "Qual é a probabilidade de isso acontecer?" "Não vamos ficar no carro a noite inteira. Além disso, vamos para um lugar isolado." "Não quero mesmo fazer isso. Não me parece correto." "Vamos para casa, onde podemos ficar a sós," ela pediu, com insistência. "Mas nós vamos estar sozinhos," disse, em tom persuasivo. "Tente só uma vez comigo. Você vai adorar." Eu prevaleci. E logo a coisa estava rolando. De repente, sem qualquer aviso, um facho de luz apareceu na janela do motorista. Ajeitamo-nos no banco enquanto o guarda batia no vidro. "Jovens, hora de ir para casa," disse ele. Dei partida, engatei a marcha e batemos em retirada. Depois que a barra estava limpa, levou cerca de 2 minutos para Brenda desferir seu ataque. E que ataque! Não vou reconstituir todo o seu discurso inflamado. Basta dizer que saí do carro com os ouvidos chamuscados. Digamos que se eu não ouvisse com toda atenção, corria o risco de enfrentar consequências devastadoras. O texto que Brenda escolheu para seu sermão daquela noite foi a primeira carta a Timóteo capítulo 2 versículo 9, que fala da importância da modéstia e da decência para as mulheres cristãs. Posso resumir os 4 pontos de sua pregação da seguinte forma: impossível namorar no carro sem desobedecer a essa ordem. Qualquer um poderia aproximar-se do carro a qualquer momento e encontrar-nos numa situação indecente. Assim, estacionar com você é pecado para mim. Recuso-me a pecar contra Deus dessa maneira. Felizmente, a certa altura ela resolveu encerrar o sermão.
Lembro-me de pensar que a aplicação desse trecho das Escrituras para aquela situação era um tanto forçada, mas não seria louco de dizer isso para minha esposa naquela hora. Para mim, estacionar não era pecado, mas nunca mais pedi, nem por brincadeira, que Brenda fizesse isso. Para ela é pecado, e pode prová-lo com as Escrituras. Trata-se de algo que passa por cima de suas convicções pessoais como cristã. Não é menos grave do que eu lhe pedir que assalte um banco junto comigo. No contexto de nosso relacionamento, namorar no carro agora também é pecado para mim, um exemplo de minha submissão à nossa união. Uma pergunta fundamental: estar certo ou ser justo? Até onde deve ir essa submissão à união? Deve ir até o ponto em que começam nossas convicções pessoais? A esposa precisa de um texto das Escrituras para apoiar seu argumento, como aconteceu com Brenda. Na verdade, não. Não importa se as Escrituras falam sobre o assunto ou não, qualquer pedra de tropeço que colocamos no caminho para a união mais íntima com nossas esposas é pecado. Serve apenas para enfraquecer o propósito de Deus para o casamento e ostentar nossa liderança à custa da obra de Deus. Certa vez conversei com um sujeito chamado Richard, que disse: Fred, minha esposa não gosta de beijar com a língua. Diz que tem nojo e que isso estraga toda a relação sexual. Ela é doida. Beijar com a língua me excita e fico frustrado e furioso sempre que ela se recusa a fazê-lo. Afinal, a Bíblia diz que não devemos negar o corpo ao outro. Para mim, isso significa que ela deve me dar aquilo que eu quero, mas não é o que está acontecendo. Ela é irredutível. De vez em quando, estamos na cama e as coisas estão indo bem, e então eu tento de novo. No mesmo instante, seu corpo fica completamente rígido e ela perde todo o interesse. Age como se fosse um grande pecado e, no entanto, as Escrituras não dizem nada contra isso. Se não é um problema para Deus, então por que deve ser para ela? Richard está certo ao afirmar que a Bíblia não diz nada contra esse tipo de beijo. Nem sua esposa diz que é pecado. No entanto, para Richard, beijar com a língua é pecado pois ofende a sexualidade de sua esposa, que é parte da essência de seu ser. Não há nada que cause maior estrago à sua união do que violar a essência de sua esposa, aquela combinação misteriosa que Deus criou mesclando suas qualidades mais profundas. Tomando por base uma interpretação equivocada da primeira carta aos Coríntios capítulo 7 versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Richard considerava justificável exigir que sua esposa sujeitasse seu corpo a ele da maneira como ele quisesse. Fazia isso baseado no propósito divino da união conjugal. Nesse sentido, Richard é extremamente egoísta, disse minha esposa. E humilhante quando ele empurra sua língua para dentro de minha boca, pois sabe que detesto isso. Será que é só o que valho para ele? Beijar dessa forma é uma pedra de tropeço para a união dos dois? Sem dúvida. Paulo ensinou que, em circunstâncias como essas, devemos abrir mão de nossos direitos de líderes. Parafraseando Romanos capítulo 14 versículos 15 a 21, se sua esposa fica aflita com esse tipo de beijo, quando você se impõe, não está mais agindo em amor. Não destrua a obra de Deus, a união em seu casamento, só para beijar com a língua. Beijar dessa forma é puro, mas é pecado para você se constitui um empecilho para a união mais íntima com sua esposa. É melhor nunca mais beijar dessa forma do que romper a união de seu casamento. Paulo prosseguiu, dizendo: Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegra no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Romanos capítulo 14 versículos 16 a 18. Nessa passagem, Paulo ensina a submissão por amor à unidade. Ela promove paz, alegria e justiça. Numa situação como essa, a relação também se rompe quando o mais fraco simplesmente se submete ao mais forte, especialmente se a pessoa mais forte se encontra numa posição de liderança.
Paulo poderia ter ordenado que os cristãos gentios de todo o mundo se submetessem às suas convicções pessoais como apóstolo. Afinal, o próprio Deus o havia nomeado para ensiná-los. Quando o fraco se submete ao forte, isso também parece promover a paz, pelo menos exteriormente. No entanto, não há alegria nem justiça alguma. Vejamos por quê. O que aconteceria se, por exemplo, Paulo usasse sua autoridade para insistir que seus irmãos cristãos comessem carne com ele? Paulo estava convicto de sua liberdade, mas o irmão que considerava pecado comer carne agiria contra sua consciência a cada bocado que desse. Apesar de ocorrer um desempate e de o impasse aparentemente ser resolvido, não haveria qualquer alegria no coração do irmão mais fraco. Também não haveria justiça da parte de Paulo ao desconsiderar a consciência de seu irmão. Mas o que aconteceria se Paulo se submetesse? Ele simplesmente estaria abrindo mão de participar de um churrasco com seu irmão, enquanto esse irmão manteria seu coração puro diante de Deus. Uma excelente troca. Se a esposa de Richard cede às suas exigências autoritárias de que ela o beije de determinada maneira, pode ser que ele acredite estar obtendo prazer. Sua esposa, porém, só sentirá repulsa e ficará cada vez mais perturbada. No futuro, é bem mais provável que fuja das relações sexuais sempre que possível, indo para a cama mais cedo a fim de evitar aquilo que para ela tornou-se um ato humilhante e sem qualquer prazer. Mas e se Richard se submeter? Ele perde apenas esse aspecto de sua vida sexual. Sua esposa, por outro lado, ganha tanto respeito pela liderança dele que se compromete ainda mais a entregar-se inteiramente a ele de corpo, alma e espírito em outras áreas do leito matrimonial. Os maridos mais perspicazes sempre perguntam: prefiro estar certo ou ser justo? Não destrua a obra de Deus só para namorar no carro, beijar com a língua ou qualquer coisa do gênero. Na maior parte das vezes, devemos ceder nos impasses por amor a Deus e à união conjugal. Isso se chama liderar como um servo. Perguntas para reflexão e discussão. Até que ponto você concorda com Fred ou discorda dele quando ele afirma ser pecado um homem passar por cima de sua esposa? 2. De acordo com este capítulo, a tendência é que nossa definição de pecado seja restrita demais. De que maneiras você diria que isso em algum momento se aplicou a você? 3. Leia Romanos capítulo 14 com atenção. Como você sintetizaria as questões mais importantes apresentadas por Paulo nesse capítulo? 4. Na sua opinião, quais princípios ou ordens de Romanos capítulo 14 são mais proveitosos para você ao buscar um casamento piedoso? 5. Como você entende a expressão submissão à união conjugal, de acordo com a forma como foi discutida neste capítulo? 6. Este capítulo pergunta até que ponto o marido deve se submeter à união conjugal. Como você responderia a essa questão? 7. Este capítulo também pergunta se nós, maridos, preferimos fazer o que é certo ou o que é justo. De que maneira você responderia a essa questão com franqueza? 8. Se for o caso, o que Deus quer que você faça em seu próprio casamento em resposta àquilo que você leu neste capítulo?